Fala pessoal, beleza? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Davi, sou o idealizador aqui desse canal, DMS Garage, né? E o objetivo pessoal desse canal, no geral, é sempre poder passar dicas, né, conhecimentos, testes práticos que a gente faz no dia a dia, de consertos nos nossos veículos. Eu particularmente sou entusiasta de carros, de injeções programáveis, injeções eletrônicas, né? Todo o sistema ali do veículo, né, que trabalha com a parte do funcionamento, né, da injeção do combustível e da ignição. E sempre procuro passar por aqui, por esse canal, um pouco desse conhecimento, um pouco do que a gente vê no dia a dia. E especialmente hoje, a ideia é falar sobre esse rapaz aqui, módulo Rei. Ele é um módulo de ignição, ele ajuda, tá certo, pessoal? Na ignição no modelo Monza da Chevrolet, ano 94. Esse aqui foi retirado do carro do meu pai. E a ideia hoje é que esse vídeo seja o mais direto possível, mas ao mesmo tempo tentar mostrar o máximo de detalhes sobre ele e também os tipos de testes que a gente pode fazer para poder ver se ele ainda está bom ou se a gente precisa procurar em outras partes do carro, né? Mas aí, para a gente poder tirar de vez essa dúvida, eu procurei juntar aqui o máximo possível de informações que está presente na internet e também algumas baseadas nos testes que eu já fiz pessoalmente, para poder passar para vocês, ao mesmo tempo tentar fazer com que esse vídeo seja o mais conclusivo possível em relação ao módulo Rei, tá bom? Vamos aqui para nossa bancada para a gente poder começar a dar uma olhada aqui de início na pinagem. Então vamos lá, pessoal. O módulo Rei, ele basicamente é a peça fundamental da parte de ignição nos carros que saíram com esse módulo. Monza 94, alguns outros anos também saíram, Cadete, Ipanema, foram os carros que pelo menos eu tenho de conhecimento que saíram com ele, mas ele também pode ser usado sim em outros veículos, certo? Com uma boa adaptação feita, né? Sabendo exatamente a pinagem aqui, é possível. Mas falando aqui sobre o uso original dele, né? As injeções, elas possuem um cérebro, que é um processador, certo? Muitos aí já sabem. E junto com esse processador, nós temos drivers de potência dentro da injeção, lá na parte eletrônica. Quando a injeção ela não possui um driver de potência, que é justamente um transistor para poder conseguir chavear a bobina de ignição, essa função é dada para um módulo. Esse módulo de ignição REI, né, que é um módulo de alta ignição, né, de uma ignição de alta tensão. Quando você não tem esse driver diretamente lá dentro, você precisa ter ele externo, separado da bobina, que é o caso desse aqui, ou então diretamente dentro da bobina. Alguns veículos dessa época, inclusive do Monza, né, 94, saíram com bobinas de ignição já com o módulo integrado dentro da bobina. Isso acabava, claro, facilitando com que ele queimasse, porque ele precisa de uma dissipação de calor. Como a gente sabe, a bobina, quando ela está trabalhando, ela esquenta bastante. Vamos lá, pessoal, vou deixar inclusive um link falando sobre essa questão desse módulo aquecer. Vou deixar um link aí no canto para vocês poderem assistir um vídeo onde eu mostro um pouco a recuperação de um chicote que foi feito, que era a conexão justamente da comunicação entre o módulo Rei e a central, certo? Do veículo lá, inclusive do carro do meu pai. Vocês podem assistir aí. E nesse vídeo eu acabo mostrando aí uma das dicas, né? Que é justamente para poder esse módulo não esquentar tanto e a durabilidade dele acaba sendo aumentada em muito com essa técnica aí de afastar o módulo Rei do local onde ele é colocado originalmente. Para poder iniciar aqui, pessoal, vamos primeiro ver um pouquinho da questão da pinagem. Eu estou aqui com uma bobina impulsora, certo? Ó, isso aqui, ó, bobina impulsora, certo? É essa peça aqui, tá bom, pessoal? Lá dentro do distribuidor, por trás, ali da parte onde realmente faz a distribuição, a gente tem essa peça instalada e a função dela é justamente poder captar a diferença de tensão quando você tem duas peças metálicas passando uma pela outra. Então, cada vez que um dos cilindros está em PMS, que é o ponto morto superior, essas quatro pontas do rotor vão se encontrar com outras quatro pontas que estão estáticas ao redor dele. Toda vida que acontece essa interação, o campo magnético que está sendo produzido aqui, vindo do módulo Rei, ele é alterado. Com essa alteração do campo magnético, o módulo Rei, ele sabe que o pistão está chegando em PMS, que justamente ele está chegando lá no ponto morto superior, e tem isso como uma estratégia para poder emitir o chaveamento da bobina, né, no momento certo. Com esse chaveamento, ao ser desligado, automaticamente a bobina vai liberar uma alta tensão lá na vela de ignição, certo?
falando de uma forma bem resumida, é isso que acontece. Então, esses primeiros dois pinos aqui, ó, originalmente eles são ligados aqui, né? Mas se você fizer a adaptação que está lá no vídeo, que eu mostro no outro vídeo, eles acabam, você precisa aumentar esse fio aqui para poder levar o módulo rei para longe lá do distribuidor. Então, bobina impulsora, a função dela é essa, certo? Mostrar sempre para cá, para o módulo rei, qual é o momento em que o pistão, todos os quatro, cada um dos quatro, está chegando em PMS no momento certo. A outra função do módulo rei, pessoal, é levar por esse pino C, aqui ó, a gente consegue ver aqui, ó, o pino R, na verdade. É porque na conexão lá do terminal é C, mas é o pino R aqui do módulo rei. Por essa conexão aqui, ele manda ó, o pulso da bobina impulsora para a injeção Mutec 700, que no caso é a do Monza, e saber exatamente também quando aconteceu essa aproximação do pistão de PMS. E ao mesmo tempo mostrar a rotação lá para a central. O outro pino dele é esse sinal este aqui, ó, pessoal. E aí a gente entra num ponto muito importante. Esse sinal este é justamente o sinal da central para poder fazer o chaveamento do módulo rei, que ele tem que fazer, na verdade, da bobina. Até 450 rotações por minuto, que é uma rotação que você passa dela ao ligar o motor, você já passa dessa rotação, porque a rotação de marcha lenta é em torno de 900 RPM, né? 850, 900, alguns carros passam até para mais um pouco, 1000, 1100, 1200. No caso do Monza, é em torno de 950 RPM, o motor 2.0. Então, o que acontece? A partir desse momento em que passou de 450 rotações, a central ela vai saber isso, por conta daquele sinal lá que a gente já falou, da bobina impulsora. Ela sabe que passou de 450 rotações por minuto, ela vai emitir nesse sinal aqui, que é o D4, lá na pinagem da central, e vai entrar aqui no terminal D do conector, no terminal E do módulo rei, certo? Vai vir desse D aqui para o E. A central vai emitir um sinal de 5 volts para o módulo rei parar de fazer o chaveamento pela estratégia dele. Aqui dentro a gente tem um circuito integrado, que recebe esse sinal lá da bobina impulsora, e até 450 rotações por minuto, que é algo que acontece muito rápido ali já na ignição, quem chaveia a bobina de ignição é o módulo rei. Passou de 450 rotações, ou seja, já ali na hora que você ligou, a central vai perceber isso, vai emitir um sinal de 5 volts, e aí a partir desse momento, pessoal, ponto muito importante, quem vai fazer o chaveamento da bobina de ignição através do transistor que a gente tem aqui dentro do módulo rei vai ser a central. Por quê? Aí agora a gente vai entrar num ponto muito importante. Para a gente ter o máximo de eficiência de um motor, a gente precisa saber temperatura dele, velocidade, quanto de carga está sendo aplicado no pedal do acelerador, ou seja, quanto de ar está entrando para dentro do motor. E tudo isso, pessoal, só quem tem esses sinais todos de temperatura do motor, de pressão atmosférica, de pressão dentro do coletor, é a Mutec 700, é a central. Inclusive tem alguns aqui, até nessa página aqui, ó, nós temos alguns sensores de temperatura da água, posição da borboleta, pressão lá do MAP e o potenciômetro. Esse aqui é o de ajuste de CO, que é um ajuste feito na fábrica, com um sensor de sonda lambda para poder deixar o carro eficiente também e menos poluente. Isso aqui não é mexido depois, a menos que você tenha uma aparelhagem. Então, pessoal, vamos lá. O módulo rei não sabe de nenhuma dessas informações. Ele só sabe que quando tem sinal da bobina impulsora, ele tem que fazer o chaveamento. Só que passou de 450 rotações, já na ligação do motor, vai ser emitido um sinal de 5 volts aqui, ele para de chavear a bobina, e a partir desse momento, quem vai fazer esse chaveamento, aqui ó, o sinal de controle, o D5, lá na central, que vai vir aqui ó, no terminal de conexão B, e lá também é B, né? Interessante, esse aqui é o único que se assemelha, é o B nos dois. E aí aqui ó, a gente consegue ver até aqui ó, ali B, né? É o segundo pino aqui dentro. A partir desse momento, quem vai emitir esse sinal para poder chavear a bobina é a Mutec 700. E esse último aqui é um massa, que é justamente um negativo, que vem para poder fazer a conexão aqui com o módulo rei. Aí agora, pessoal, vamos lá. Dito isso, da pinagem, né, tentei aí resumir bastante, porque existem muitas estratégias aí em volta disso tudo. Essa outra pinagem aqui é a ligação lá com a bobina de ignição. Tá bom, pessoal? São esses dois fios aqui, são dois terminais aqui que se encaixam juntos,
para poder fazer a conexão. Inclusive, pessoal, aqui, ó, do terminal da bobina de ignição, a gente só está vendo esses dois aqui do módulo rei. Porém, aqui na bobina de ignição, entra dois que vêm do módulo rei, esses dois aqui, ó, esses dois aqui. E os outros dois que vêm para cá é um da chave de ignição e o outro sai daqui da bobina para poder ir lá para o tacômetro quando o carro tem conta-giros no painel. Então, no caso lá do painel do carro do meu pai, não é usado essa saída. Aí agora, pessoal, por conta que não tem o tacômetro, mas dá pra gente adaptar depois. Agora vamos para a questão dos testes. Eu fiz aqui algumas anotações, mas eu vou botar aí para vocês também algumas imagens, que aí fica mais fácil da gente visualizar os testes que a gente pode fazer para poder ter a certeza se tem um defeito ou não no módulo rei. Vamos lá, pessoal. Nessa primeira imagem, vocês podem ver que eu deixei aí para vocês um print um pouco mais detalhado de como que é feita a pinagem. O que significa cada um daqueles terminais, o pino positivo, o pino de pulso, né, para pulso negativo para a bobina, e os outros sinais também, né, de comunicação com a central e também com a bobina impulsora. Partindo desse princípio aqui todo, pessoal, vamos lá para os testes. Nessa segunda imagem aí que eu estou colocando para vocês, esse primeiro teste é para a gente poder medir a condutividade entre o aterramento do módulo rei e a bobina de ignição, do sinal que vai para a bobina de ignição quando for aterrado o transistor que tem dentro do módulo rei. Com o multímetro e as ponteiras de prova no comum e para medir tensão, vocês vão deixar na escala de diodo, que é essa mesma escala que a gente mede continuidade, tá, pessoal? Não tem muito segredo em relação a isso. Isso aí é a escala que mede continuidade, que dá aquele bip, né, quando a gente tem a continuidade. A ponteira comum vai ser colocada lá no pino C do módulo rei, e a ponteira vermelha, que é a que vai medir a tensão, vocês vão colocar justamente no aterramento. Tem que ter algo em torno de 400 a 900 milivolts de tensão passando, né? A capacidade, né, de passar a tensão nesse momento em que o transistor ele não está sendo chaveado. Então esse é o máximo de tensão em milivolts que pode passar e é o máximo que pode mostrar no display do multímetro. Partindo agora para o segundo teste, pessoal, que também é fundamental, inclusive, se estiver passando mais do que isso, então o módulo rei ele já tem um defeito. O transistor, internamente, ele vai estar em curto. Pode ser descartado, porque esse módulo rei ele vai começar a chavear a bobina, e aí corre o risco até de queimar a bobina, ou então de você não ter um perfeito desligamento, né, de ruptura para poder ter a tensão, a faísca lá dentro do motor, ideal. Porque você tem justamente um curto e você está deixando o transistor o tempo todo chaveado, mesmo quando não tem o sinal de chaveamento dele. Passando agora para o segundo teste, pessoal, a gente pode ver aí, ó, que não deve existir condução se a gente permanecer com aquele mesmo teste inicial, mas trocar as ponteiras de prova. A conexão é para ser zero, não pode existir continuidade. Inclusive, esse é uma das características quando o transistor está em curto. Acaba que ele conduz nas duas direções. O transistor ele também é, pessoal, a gente não pode esquecer, uma espécie de um diodo dentro dele. Ele só permite a condução da corrente elétrica em um sentido. E a partir do momento que ele está em curto, ele vai conduzir nos dois sentidos. Se houver qualquer tipo de conexão, quando fizer essa ligação aí lá das ponteiras de prova, no sentido contrário do teste inicial, se houver conexão, se houver o bip ou um indicativo de passagem de tensão, de corrente também, pode descartar que é o teste definitivo, aí, um teste eliminatório, podemos dizer assim, para o módulo rei. Partindo agora para o terceiro teste, a gente vai precisar ver se existe uma boa conexão entre o massa, que vem lá da central, que é um massa de referência para a central poder saber se o módulo rei está funcionando bem. E aí, como vocês podem ver aí na imagem, dessa vez a gente vai ter que setar o multímetro na escala de resistência. Ali em torno de 1 ohm é o suficiente para a gente poder saber. 1 a 2, algo assim, em torno dessa faixa aí a gente já consegue ver. Quando a gente coloca lá a ponteira
comum, que é a ponteira negativa, lá no pino G do módulo rei, e a ponteira positiva no aterramento, o máximo que a gente pode ter de resistência é 2 ohms. Se tiver mais do que isso, significa que essa conexão ela está sendo defeituosa lá com a central e você não vai ter uma boa conexão quando houver o chaveamento do aterramento do módulo rei com o chaveamento da bobina de ignição. Então é outro problema aí que vai gerar uma falha da bobina de ignição justamente por conta do defeito no módulo rei. Então, tendo esses 3 testes aí, pessoal, em mente, né, fazendo esses 3 testes, se um deles ou todos os 3 derem valores diferentes do que foi apresentado aí nas imagens, vocês podem até voltar e pausar em cada uma delas para poder fazer o teste com mais calma. Se der qualquer valor diferente desses, pode eliminar esse módulo rei e comprar um novo, porque não vai ter jeito, não vai ter como salvar. Teria até como salvar, mas assim, você teria que abrir ele com muito cuidado, ele é blindado, teria que descolar ele todo e entender bastante de eletrônica para poder conseguir fazer a substituição das peças dele internamente, e sem contar que também ele possui um tipo de resina internamente, que é justamente para poder manter os componentes protegidos tanto da umidade como da vibração. Então, no fim das contas, o trabalho que vai dar compensa comprar um novo. Dito isso, vamos voltar aqui para a bancada. Para você que ficou até o final, muito obrigado. E, como eu tinha dito, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o like, vai ajudar bastante. Compartilha com outro amigo que também gosta de carro, gosta de adaptação, gosta de teste, gosta de realmente botar a mão na massa e que já cansou também de ser enrolado por mecânico. Tá bom, pessoal? A ideia é conseguir sempre trazer conteúdos de qualidade, conteúdos técnicos que sejam direto ao ponto e, ao mesmo tempo, que não sejam superficiais e mostrar realmente como que funciona. Não só o que, mas também o porquê, tá bom? Deixa aí o like e muito obrigado por ter assistido até aqui. Vamos continuar aí nessa luta de deixar os nossos carros mesmo antigos, mas funcionando com todo o gás.